Bom, meu nome é Flávio, eu sou aluno de graduação aqui da UFPR, tá? Nós desenvolvemos juntos a pesquisa o título é A Divisão Civil como Base da Organização Social Livre, análise do capítulo 4 dos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, né, Maquiavel, e eu vou fazer a parte introdutória, a Verônica vai entrar na discussão mais central do trabalho. Então, ao longo dos 3 livros que compõem a obra, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, Nicolau Maquiavel apresenta ao leitor suas convicções republicanas. Tal afirmação poderia parecer contraditória, tendo em vista que muitos imediatamente associam o autor acima mencionado à sua obra de maior repercussão, que é O Príncipe, né? Considerando que tal leitura parece ensinar aos soberanos acerca da inexistência de valores morais próprios ao campo da política, surge o seguinte questionamento: como se justifica que o defensor da liberdade republicana possa também ter produzido um manual de aconselhamento voltado para a arte de tiranizar, né? Ainda hoje, mais de 5 séculos após a publicação de suas obras, note-se que a palavra maquiavelismo ainda carrega um sentido negativo, sendo associada à astúcia, engodo ou má-fé, né? Vale destacar que esta foi, inclusive, a definição dada pela enciclopédia, né, de Diderot e d'Alembert, né? Tendo em vista que define o verbete maquiavelismo como uma espécie de política detestável que se pode definir em 2 palavras. É a arte de tiranizar, cujos princípios Maquiavel difundiu em suas obras. Ocorre que, como salientou Denis Diderot, autor responsável pela definição desse verbete, esta seria apenas uma entre as muitas formas de compreensão do trabalho do autor, e talvez a mais superficial de todas. Para Diderot, portanto, a originalidade do trabalho do autor do Príncipe consistia justamente em ter apresentado ao leitor, sob a forma tradicional de manual de aconselhamento, antes uma advertência ou mesmo sátira do que propriamente um elogio à tirania. Aqui a referência é a enciclopédia de Denis Diderot, o Dicionário Razoável das Ciências, das Artes e dos Ofícios, no volume 4, quando ele trata de política. Com isso, justifique-se a leitura não compartimentalizada da obra de Maquiavel, que privilegia o pensamento global do autor acerca do exercício do poder. Para a presente pesquisa, optou-se pela análise descritiva do capítulo 4 do livro 1 da obra em comento, que é o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, né? Posto que nesse, Nicolau Maquiavel, a partir do levantamento de informações sobre o contexto histórico da primeira década da República Romana, dê a conhecer sua opinião acerca da importância dos tumultos decorrentes da divisão civil para a conquista e manutenção da liberdade popular, né? Então, eu vou fazer uma síntese do capítulo 4. Tá? Distanciando-se da tradição clássica que depositava nos ideais da fortuna e da virtude a causa para o êxito de um determinado governo, Nicolau Maquiavel volta-se para a história para buscar exemplos ilustrativos das regras eternas e imutáveis que ensinam como a soberania é adquirida, mantida e perdida. Assim, ao longo dos discursos, afirma extrair da história de Roma as máximas ou regras gerais do que considerava a causa da grandeza dessa cidade. Seu objetivo, portanto, seria o de afastar os homens do que considera o erro cometido por muitos de ler ou ouvir sobre acontecimentos históricos sem a intenção de extrair deles elementos úteis para o presente. Eu vou citar o Maquiavel no Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, tá? Desejando, pois, afastar os homens desse erro, julguei necessário escrever, acerca de todos os livros de Tito Livio, que não nos foram tolhidos pelos malefícios dos tempos, aquilo que, do que sei das coisas antigas e modernas, julgar necessário ao maior entendimento deles, para que aqueles que lerem estes meus comentários possam retirar deles mais facilmente a utilidade pela qual se deve procurar o conhecimento das histórias. Fim de citação. Nesse sentido, é importante destacar que o livro primeiro dos discursos apresenta ao leitor um cotejo entre as coisas antigas e modernas, apresentando ainda no capítulo 1 o que considera como sendo o princípio das cidades em geral, e em especial Roma. Afirma o autor que toda cidade é edificada por homens, sejam eles locais ou forasteiros, e que a virtude pode manifestar-se em qualquer dos casos, sob a forma da escolha adequada do local da fundação, ou ainda a partir da criação de uma ordenação legislativa adequada. No capítulo 2 da obra em análise, Maquiavel trabalha as espécies de república, ou seja, não tece comentários acerca das cidades que já nascem em estado de servidão, concentrando-se nas cidades que, desde a fundação,
foram erigidas a partir da liberdade. Elogiará a boa ordenação interna como causa primeira da felicidade. Nesta passagem, as tipologias das formas de governo desenvolvidas por Aristóteles e retomadas por Cícero são trabalhadas no sentido de apresentar ao leitor a noção de que todas as cidades se desenvolvem a partir de ciclos que, por sua vez, variam entre momentos de adequação e outros de degeneração. O principado tende a transformar-se em tirania. O governo desenvolvido pelos optimates, ou aristocratas, converte-se em oligarquia e, por fim, o governo popular tende a culminar na democracia. Na opinião do autor, Roma teria sido exitosa justamente por ter incorporado elementos de cada um desses elementos, aspectos essenciais, sem que permitir a prevalência de um sobre o outro, permitindo com que, por um tempo, houvesse a quebra deste ciclo, de modo que, a despeito da ausência de fortuna da boa fundação, pode conduzir-se ao desenvolvimento de boas leis e, consequentemente, da ordem. Só um parênteses aqui, quando ele cita que o governo dos populares culmina na democracia, não é um elogio à democracia, que ainda é uma conceituação democrática mais antiga, né, voltada para o que o Aristóteles descreve na política, né? Então, como uma degeneração de um governo constitucional. Essa ideia de que Roma tornou-se um governo estável é atribuída pelo autor, em grande parte, pela criação dos tribunos da plebe. É o que se pode extrair da leitura dos capítulos 3º e 4º do livro 1 dos Discursos. Pois, nestes, o autor desenvolve a noção de que certos acontecimentos conduziram a cidade de Roma ao sucesso, a saber, os tumultos. Segundo Maquiavel, quero dizer alguma coisa contra a opinião de muitos, segundo a qual Roma foi uma república tumultuária e tão cheia de confusão que, se a boa fortuna e a virtude militar não tivessem suprido seus defeitos, ela teria sido inferior a qualquer outra república. Fim de citação. A tese apresentada no 4º capítulo dos Discursos, portanto, dedica-se à demonstração da importância dos tumultos para o desenvolvimento e manutenção da liberdade republicana em Roma. Afirma o autor que a desunião entre o Senado e a plebe tornou livre e poderosa a República Romana, no sentido de que conformou a existência de dois humores antagônicos, os dos grandes e o popular. Assim, toda lei elaborada neste período encontrava-se em maior ou menor medida conformada aos interesses decorrentes dessa tensão. Para Maquiavel, a partir dos exemplos extraídos da historiografia referente ao período compreendido entre a queda do governo dos Tarquínios e a instituição dos tribunos da plebe, aqueles que, porventura, viessem a condenar os tumultos entre a nobreza e a plebe, pareceriam estar a censurar as coisas que foram a causa primeira da liberdade em Roma e considerar mais as assoadas e a grita que tais tumultos nasciam do que os bons efeitos que geravam. Segundo o pensador, trata-se de grande equívoco a condenação dos tumultos e revoltas populares, apenas em decorrência da exaltação dos ânimos que ocasionavam na cidade. Pois, para além disso, a articulação política decorrente dos tumultos concretizava em favor de seus participantes grandes vantagens, na medida em que garantiam ao povo mecanismos legais contra a opressão dos grandes. Além disso, não se pode ignorar que em Roma tais disputas raramente resultaram em exílio e raríssimas vezes em sangue. A partir de tais argumentos, Maquiavel refuta, ao longo desse capítulo, as acusações de que a República Romana fosse desordenada ou pouco virtuosa, dado que tumultuária. Os tumultos, nesse sentido, seriam, antes da criação dos tribunos da plebe, o meio pelo qual o povo poderia vir a desafogar suas ambições, porque, desse modo, quando desejavam obter uma lei, ou fazia alguma das coisas acima citadas, ou se negava a arrolar seu nome para ir à guerra, de tal modo que, para aplacá-lo, era preciso satisfazê-lo em alguma coisa, para aplacar o povo, no caso, né? O mérito da República Romana, portanto, teria sido o de reconhecer a fortuna de tais eventos, e, mais do que isso, institucionalizá-lo por intermédio da criação dos tribunos da plebe. Para o autor, somente a partir da necessária articulação política decorrente da tensão entre os humores de opressão coincidente com os dos grandes e os de resistência atribuídos ao povo, que a garantia de liberdades públicas, tipicamente republicanas, poderiam ser metamorfosear virtuosamente na forma de ordenação. Destarte, mesmo em face da observância da inevitável balbúrdia, deliberadamente utilizada, né, que inicialmente tais tumultos ocasionavam, dado que inicialmente manifestados por vias extraordinárias, para Maquiavel, a República Romana gozava de uma determinada ordem, muito específica, a qual constituiu-se em peça fundamental para a criação do espaço político plural, que, especificamente após a criação dos tribunos da plebe,
incorporou o dissenso como força motriz para o desenvolvimento da ação política e, assim fazendo, salvaguardou, ao menos por um período, a estabilidade em Roma. Bom, dando sequência aqui à análise do capítulo 4 do livro 1 dos discursos, eu quero ressaltar a ideia maquiaveliana de que a divisão civil e esse confronto, essa balbúrdia, né, esse tumulto que era característico de Roma, ele acabou sendo observado pelo Maquiavel como o grande elemento garantidor do bem comum, na medida em que ela iria promover um certo equilíbrio tenso entre as forças sociais existentes. Então, esse questionamento do Maquiavel não é simplesmente um elogio desmedido sobre o uso da força, tal como a gente poderia imaginar a partir da leitura do Príncipe. Porque ele traça dentro da sociedade a existência de dois humores antagônicos, basicamente caracterizados pela ideia de que existiria um grupo apto a exercer o poder e tiranizar, e a maioria, que seria a plebe ou o povo, não num conceito moderno, né, sim num conceito antigo, submetido a esse domínio. Então, nessa medida em que isso é inexorável, ou seja, sempre existirá a divisão civil como uma característica humana, de certo ponto, ele acaba dizendo que, então, esse tumulto é o que vai fazer com que se garanta uma liberdade negativa, no sentido de que essa divisão civil, ela acaba permeando a própria formação do campo político. Sem ela, não existiria negociação. E a partir dessa definição, ele destaca a percepção de que nas cidades, a existência desses dois polos faria com que a República Romana, pautada na ideia do conflito, criasse o espaço institucional necessário para que essa satisfação dos humores viesse a moderar os apetites que eram observados. Bom, de maneira geral, esse fundamento do tumulto como liberdade é retratado no Príncipe a partir da ideia de que a república seria antagônica à monarquia, que é a instituição, então, de uma figura soberana, ou principado. E nessa tipologia, pautando-se na diferença entre o governo de um só e o governo promovido pela reunião de assembleias, Maquiavel incluiu no gênero das repúblicas tanto aquelas aristocráticas, né, ou seja, regida pelos optimates, quanto aquelas democráticas, vistas ambas como forma degenerativa. Vale dizer que, para o autor, a diferença entre essa Assembleia dos grandes em relação à Assembleia Popular apresentaria menor importância para o conceito, tendo em vista que, em ambos os casos, ao contrário da monarquia em que o governo é exercido em conformidade com a vontade de um só, deveria prevalecer uma regra procedimental de maioria para o alcance da vontade coletiva. Ou seja, não importa a origem do poder, ela tem, em ambos os casos, seja no governo de um só como no de muitos do povo, a possibilidade de tiranizar. Trata-se, portanto, de uma forma ideal de governo, essa republicana, né, fundada principalmente sobre a noção de liberdade, tendo em vista que, para o filósofo, a cidade livre é aquela na qual é possível se manter, independentemente de qualquer autoridade que não seja a da própria comunidade, identificando-se, portanto, com a noção de autogoverno. É o que o próprio autor menciona no capítulo 2º dos discursos, quando afirma, e aqui eu abro aspas para citar o Maquiavel: quero deixar de lado os comentários sobre as cidades que nasceram submetidas a outros. Falarei das que nasceram distantes de todo tipo de servidão externa, mas logo se governaram por seu próprio arbítrio, seja como repúblicas, seja como principados. Cidades que tiveram não só diferentes principados, mas diferentes leis e ordenações. Porque algumas recebem leis em seu princípio, ou depois de não muito tempo, de um só homem e de uma só vez,
como as leis que foram ditadas por Licurgo aos espartanos, e outras as recebem ao acaso, e em várias vezes segundo acontecimentos, como aconteceu em Roma. Fecho aspas. Importante observar que, em conformidade com a obra do Maquiavel, alguns bens políticos destacam-se, a saber, a independência, a segurança e a Constituição bem ordenada. Todavia, é apontada como sendo a melhor Constituição aquela que distribua à nobreza e o povo direitos de mesma proporção de poder, tendo em vista que, sob tal Constituição, as revoluções bem-sucedidas se tornam mais difíceis e a estabilidade possível. Então, é aqui mais uma vez o reforço de que o tumulto, o conflito, gera, em alguma medida, estabilidade no sentido de que há uma atenção a todos os humores da cidade. O raciocínio do autor, nesse sentido, nos conduz à noção de que só possa existir um bom governo quando a liberdade de ação política venha a ser assegurada aos sujeitos envolvidos no campo do poder. Resta, então, saber qual é essa chave para alcance da liberdade política. E aí o Maquiavel, ele traça como primeiro postulado a ideia da virtude e da boa fortuna, porque ele bebeu na tradição clássica, né, do Cícero, ele também acredita nisso. Só que a gente precisa notar que o conceito de virtude no Maquiavel não é o mesmo que a tradição antiga preconizava. De certa forma, a virtude aqui ela é muito mais associada a essa sagacidade do príncipe ou da assembleia em perceber essa dicotomia social e trabalhar bem nela, usando da violência quando necessário, mas a partir de uma ideia de conciliação também, né? Então, ele acaba trazendo esses elementos, mas ele diz lá na sequência que boa fortuna e virtude, de fato existem, a gente pode assegurar, mas não é isso que vai instituir o campo político como algo necessário. E aí vem a grande novidade dele, que é o enfoque de que essa recusa à subordinação do governante e dos governados faz com que você tenha um elemento vivo presente em cada cidade que ilustra o modo como essa liberdade deve ser conquistada. E esse elemento, segundo essa leitura maquiaveliana, seria justamente o da resistência à opressão pela via dos tumultos. Então, o meio pelo qual o povo dispõe para garantir o bem comum é o exercício dessa irresignação, a tendência da imposição de um humor em detrimento do outro. Ocorre que a conquista e, sobretudo, a manutenção dessa liberdade não é uma tarefa fácil. E, nesse aspecto, é importante destacar que Maquiavel recebeu severas críticas ao longo do período moderno. Aqui eu cito, inclusive, aquela formulada por Frederico II, rei da Prússia, que afirma que várias repúblicas, com o passar do tempo, reincidiram no despotismo. E daí ele afirma, parece até que esse é um mal inevitável, à espera de todas, e não passa de um efeito das vicissitudes das mudanças sofridas por todas as coisas do mundo. Tudo bem, um déspota esclarecido querendo dizer, olha, eu estou aqui porque tinha que ser assim. Né? Ele não acredita nessa ideia republicana do Maquiavel. Então, o autor, Maquiavel, né, ainda no seu tempo, já tinha consciência dessa dificuldade. E por essa razão, afirmava que toda cidade deve ter os seus modos para permitir com que o povo desafogue a sua ambição, sobretudo aquelas cidades que queiram valer-se do povo nas coisas importantes. E aqui eu começo a usar como aporte teórico o Claude Lefort, que vai fazer uma leitura do poder como um lugar vazio, um lugar de disputa, ou seja, o poder político nunca vai poder ser 100% ocupado, porque ele nasce justamente dessa tensão. Então, é sempre um ciclo, é sempre um movimento pendular, em que horas você vai ter opressão, horas você vai ter, por intermédio dessa opressão, uma revolta que ocasionará uma melhora.
E isso acaba reforçando, lógico, o Lefort faz uma leitura muito próxima da marxiana, né? Então, essa ideia das disputas de classe, que não necessariamente aparece no Maquiavel em termos de superestrutura, né? Mas, enfim, ele acaba aproximando essa ideia. E aí, para finalizar a apresentação, eu concluo dizendo que o mérito do Maquiavel, então, nesse sentido, foi o abandono do ideal clássico de que a lei não tem paixão. A ideia de que um bom governante, um déspota, por si só, teria a condição de regular esses humores sem uma ajuda externa. Ou seja, que a lei não favoreceria nem prejudicaria os indivíduos. Para reconhecer que o processo da feitura das leis, porque também se sujeita aos humores da cidade, pode determinar o êxito ou o fracasso de um determinado governo, na medida em que se tornem mais ou menos inclusivas. A ideia de inclusão aqui muito da nossa perspectiva contemporânea, né? Corrobora com esse argumento a afirmação de Lefort no sentido de que o poder político passa a ser metaforicamente representado pela imagem de um lugar vazio, de modo a ser definido não no que nomeia a atividade política, mas nesse duplo movimento de aparição e ocultação do modo da instituição da própria sociedade. Fecho aspas, porque isso é o próprio Lefort falando. A institucionalização desse conflito, portanto, pressupõe o reconhecimento de que o poder não possa se encontrar isoladamente em nenhum dos polos da sociedade civil, sob pena de que a prevalência de um humor sobre outro invariavelmente conduza aquela sociedade à ruína. O exercício do poder dependerá de procedimentos específicos que, por sua vez, merecerão reajustes periódicos, mas que sempre sejam voltadas para a guarda do bem comum. Mais ou menos essa é a ideia de ordem que vai aparecendo no Maquiavel, essa constituição sendo reelaborada, rediscutida de uma forma dinâmica. Por fim, a referência maquiaveliana aos tumultos é, desse modo, a peça central para que se consiga atingir o que lá no período moderno a gente vai chamar de liberdade negativa, como uma resistência à opressão ou à possibilidade de oprimir promovida pelos grandes. Pois, para o autor, é exatamente a partir dos tumultos que resta aprimorada a visibilidade de parcela oprimida desse tecido social e, a partir disso, se consolida a busca por meios eficazes para o agir político concreto que valorize a pluralidade de interesses. Com isso, a ordem não mais se imprime na sociedade de forma verticalizada, então de cima para baixo, mas, ao contrário, ela vai emergir das disputas travadas entre a plebe e os grandes na busca pelo espaço político. E, assim, importante, né, a gente observar que isso é um pensamento do século XVI, é uma leitura que tenta aproximar o Maquiavel da democracia, né, como nós concebemos hoje, mas que ainda é muito atual, né? A gente vê todo esse discurso político atual no sentido de tentar conter a divergência como algo ruim, enquanto, de certa forma, ela tinha que ser valorizada porque ela produz boa ordenação, né? Então, esse caos todo que nós encontramos hoje em dia, talvez, e, né, a nossa esperança, possa, enfim, gerar um debate político sério que venha a beber aqui no Maquiavel e trazer uma possibilidade de esperança para todos nós, né? De que a gente vá não ter um governo autoritário, mas sim bem ordenado, respeitando a diversidade, a pluralidade, enfim, tudo aquilo que a gente, né, constituiu como um pacto social a partir da Constituição de 88. É isso.